Informe de ocorrências da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque. Como de costume, vamos repassar agora alguns informes de ocorrências na nossa regional, primeiramente na Delegacia de Águas Formosas, onde ocorreram aí alguns fatos que indivíduos foram presos naquela localidade. No último dia 3 de fevereiro, já na noite de sábado, ocorreu um homicídio consumado na comunidade, na rua Boiadeiros, né, no distrito lá de Santa Luzia, comunidade de Santa Luzia, que pertence à cidade de Crisólita. Segundo os dados da ocorrência, né, um casal, eles teriam entrado em atrito. A autora, ela desferiu um golpe de faca no ombro da vítima, e essa vítima, né, um homem aí de 23 anos de idade, ele foi socorrido no hospital local, não resistiu ao ferimento e veio a óbito. Essa autora, PFN, de 20 anos de idade, ela foi presa em flagrante, foi para a delegacia, prestou o seu depoimento e foi posteriormente encaminhada aí ao presídio regional da cidade de Teófilo Otoni, onde acolhe aí as presas mulheres, né? Esse fato então foi lavrado lá na Delegacia de Polícia Civil de Águas Formosas e será encaminhado ao Tribunal de Justiça, né, na comarca local, para prosseguimento do feito já em âmbito judicial. O Ministério Público também foi informado e também a Defensoria Pública, tendo em vista se tratar, né, de preso encaminhado aí ao presídio regional. Uma outra ocorrência naquela região foi na cidade de Machacalis, também no último sábado, em que o autor, né, um homem aí de 48 anos de idade, que é natural de Itanhaém, Bahia, foi preso aí pelo crime de lesão corporal e crime de dano, né, contra a sua companheira. Eles teriam se desentendido, né, que a vítima relatou que ela teria saído para trabalhar numa zona rural. Quando retornou, se desentendeu com seu companheiro e o seu companheiro veio a agredi-la, né, fisicamente, e ele foi preso então em flagrante por esse tipo de crime. Encaminhado lá para a Delegacia de Polícia Civil em Águas Formosas, ele prestou depoimento, foi também encaminhado ao presídio regional local, onde agora aguarda a decisão judicial sobre o seu caso, né? Nesse procedimento também foi lavrado o expediente apartado, né, de medidas protetivas, que defere aí algumas medidas em favor, né, das vítimas mulheres, né, vítimas aí de crime de violência doméstica. Uma outra ocorrência que tivemos aqui foi acontecida na cidade de Carlos Chagas, no último dia 31 de janeiro, né? No último dia do mês de janeiro, fato que aconteceu numa comunidade rural quilombola, né? A comunidade dos Marques, na zona rural aí da cidade de Carlos Chagas. É um caso de violência doméstica em que um casal naquela comunidade estaria fazendo uso de bebida alcoólica, iniciaram uma discussão e o homem, né, o moço, veio a agredir a sua companheira, causando nela aí uma lesão corporal. Ela foi encaminhada para o hospital local da cidade de Carlos Chagas, onde foi atendida, e esse autor foi encaminhado preso para a Delegacia de Polícia Civil em Carlos Chagas e foi atendido lá, prestou seu depoimento, a sua prisão foi ratificada. Então esse homem foi encaminhado para o presídio regional local e esse procedimento será então encaminhado à justiça, né, para prosseguimento do feito aí já em âmbito judicial. Esse autor, ele tem 42 anos de idade, então naquela comunidade ele agrediu a sua companheira, então foi preso em flagrante por esse crime aí de violência praticada contra a mulher. Continuando aqui o informe de ocorrências, né, na nossa comarca aqui da cidade de Nanuque, tivemos também alguns fatos, pessoas presas que passaram por essa delegacia. Um dos primeiros casos foi ocorrido aí na cidade de Serra dos Aimorés, no dia 5 de fevereiro, né, na última segunda-feira agora, em que um homem foi preso por posse, né, ilegal de arma de fogo e também por crimes contra o meio ambiente. Trata-se de um autor aí de 60 anos de idade, né, que foi preso lá. Segundo os dados da ocorrência, foi feita uma denúncia de que esse indivíduo estaria praticando a caça, né, e pesca e sem a devida autorização. Então, no local lá foram encontrados e apreendidos 5 pássaros silvestres que estavam ali presos, né, engaiolados, 2 espingardas do tipo polveira, né, de fabricação artesanal, além aí de algumas munições calibre 38 não deflagradas, e bem como assim diversos materiais que são utilizados comumente para a prática da caça e da pesca, né? Sabendo que nós sabemos que existe uma lei, né, que trata aí dos crimes ambientais contra a fauna e contra a flora. Então essa prática aí foi enquadrada nesses crimes contra a fauna previstos nessa lei, que é a Lei 9.605, né? E também no Código Penal. Então esse indivíduo foi conduzido para a Delegacia de Polícia, foi lavrado então esse auto de prisão em flagrante delito,
foi arbitrada pelo delegado responsável aí uma fiança. Ele pagou essa fiança e vai responder em liberdade, né, a posse ilegal de arma de fogo e também por esses crimes praticados contra a fauna silvestre. Continuando essa ocorrência, né, segundo essa lei 9.605, tem ali algumas previsões, né, de práticas lesivas ao meio ambiente, fauna e flora, e que caso alguém pratique esse tipo de atitude, né, lesivas aí contra o meio ambiente, será enquadrado nessa legislação, podendo ter aí alguns tipos de sanções nesse caso, né, sendo que trata-se de crimes ambientais. Então essa pessoa pode ser sancionada aí quando o processo for para o Poder Judiciário, né, para aplicar essa pena. Quanto à posse ilegal de arma de fogo, existem variações aí para as penas, mas nesse caso da posse ilegal de arma de fogo pode variar entre 2 e 4 anos aí de detenção. Aqui na cidade de Nanuque, no último dia 6 de fevereiro, na terça-feira, na rua Caxambu, houve a prisão aí de uma mulher, né, autora aí de um crime previsto na legislação como sendo de maus tratos, né, em razão aí de atrito familiar. A autora é uma mulher aí de 27 anos de idade e a vítima se trata aí de uma criança, né, já entrando na adolescência, de 12 anos de idade, que é filha dessa autora. E quais foram então os fatos dessa ocorrência, né? O Conselho Tutelar esteve no local e acionou o policiamento, tendo em vista que ficou constatado então que essa mulher aí teria agredido essa criança, né, segundo ela, para poder corrigir, mas agrediu essa criança causando aí hematomas. Então ela foi conduzida para a delegacia de polícia para o procedimento. Ela foi ouvida e o delegado de plantão arbitrou então essa fiança, né? Ela vai responder agora em liberdade, né, por esses crimes aí que é previsto na lei 11.340, né, que trata lá dos casos de violência doméstica praticada aí contra familiares. Então esse é um caso em que mais uma mãe, né, foi encaminhada aqui para a delegacia de polícia civil, tendo em vista aí a prática desse ato aí de agredir o filho, né, na tentativa de corrigir. Nós temos previsões, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente com relação a esses casos, e esse daqui foi enquadrado na Lei 11.340, que trata aí da violência doméstica, né? Então, fiquem atentos aí, pais e responsáveis, né, que a correção dos filhos não se deve dar, né, por meio de violência, porque caso de denúncia ou caso de uma prisão em flagrante, serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e o autor será enquadrado aí nos artigos pertinentes e poderá responder na justiça, né, pela prática desses crimes. Nesse caso, essa autora ela pagou uma fiança e foi liberada, mas vai responder porque esse procedimento vai ser encaminhado então agora para a justiça. Será comunicado também ao Ministério Público que esse procedimento agora vai seguir em âmbito judicial.